ele não renegocia coisa alguma. Ele simplesmente eterniza essa injustiça para, no mínimo, mais 20 anos. Porque com essas condições financeiras, essa bola de neve não para de crescer. E quanto mais o Estado pagar, mais vai dever. Então, o 257 é um alívio imediato de suspensão, justamente em ano eleitoral, muito interessante para alguns partidos políticos, justamente em ano eleitoral, uma suspensão de pagamentos, mas a conta pesada virá depois. E mais, ele tenta referendar todas essas injustiças que existem desde a origem desse processo na década de 70 e que nós precisamos de rever e sair desse engodo. Bom, diante dessa crise fiscal, devido às condições abusivas impostas por esse refinanciamento da Lei 9496, nós estamos aí diante do surgimento de novos esquemas financeiros sofisticados, idênticos aos esquemas que nós verificamos na Europa. Idêntico ao esquema que quebrou a Grécia, Portugal, Irlanda e vários países europeus. Como que esse esquema está chegando aqui no Brasil? Através da criação de empresas estatais, porém não dependentes. É o caso da Investpoa, que já está aqui no município de Porto Alegre. Essa empresa é uma sociedade anônima, do tipo sociedade de propósito específico. Ela é regida pelo direito privado, mas ela é estatal. À medida que ela é regida pelo direito privado, ela não fica obrigada a prestar contas. Por exemplo, da Lei de Acesso à Informação. Ela não tem, porque ela tem inclusive participantes privados. Ela não é fiscalizada. Ela pode contratar sem concurso. E ela paga o que ela quer para os seus administradores. O objetivo central desse tipo de empresa é a emissão de títulos chamados debêntures. Tá? É um esquema ilegal de geração de dívida pública, porque nós estamos falando de uma empresa estatal que emite debêntures. Debêntures são títulos. Títulos que se comprometem a pagar juros e serem amortizados no final. Como que esse esquema entrou no Brasil? Esse esquema entrou através de empresas de consultoria. A exemplo dessa aba que eu coloco na apresentação, que conta, o principal responsável dessa empresa, a aba, é um consultor do FMI. Lá na Europa, esse esquema entrou através de uma criação de empresa por exigência do FMI. Como a legislação lá ainda não acobertava a criação desse tipo de empresa estatal de propósito específico, como que foi feito lá na Europa? Criaram uma empresa sediada em Luxemburgo e os países europeus é que são sócios. Aí, depois, quando vocês tiverem acesso à apresentação, vocês vão ver, é FSF. É o nome da empresa, sediada em Luxemburgo, sociedade de propósito específico, criada por imposição do FMI, os sócios são os países, ela emite papéis, mas ela não é financeira e ela conta com a garantia dos países. É o mesmo desenho dessas empresas que estão entrando aqui no Brasil. Quais as consequências lá na Europa? Vocês viram. Nós estivemos na auditoria da dívida grega. Queda de 40% do orçamento em 5 anos. Queda de 30% do PIB. Desemprego, que atingiu principalmente a juventude, desemprego de 70%. Fechamento de serviços públicos. Suicídio em massa. Principalmente de jovens e de idosos que perderam as suas aposentadorias.
Então, deputado Lara, quando o senhor fala que parece que o Estado já chegou no fundo do poço, não chegou, não. A tragédia pode ser muito pior. E está anunciada com a chegada desse tipo de empresa. Uma verdadeira tragédia, gente. Por isso que eu vou dedicar um tempo dessa apresentação, porque esse esquema, poucas pessoas estão entendendo, porque ele está vindo com uma grande propaganda. A propaganda de que essas empresas vão vender a dívida ativa incobrável e vão trazer recursos para os entes públicos. Mentira! Mentira! A dívida ativa não sai do lugar. A dívida ativa continua sendo cobrada pelos órgãos responsáveis por essa cobrança. Essa empresa emite debêntures que são verdadeiros derivativos, lastreados em garantia pública, vinculada à dívida ativa. Mas se o Estado ou o município não arrecada a dívida ativa, ele tem que garantir a debênture do mesmo jeito. Tá? Então, são criadas essas empresas não dependentes. Ela emite 2 tipos de debêntures. Uma debênture que paga juros. Nós vimos isso, por exemplo, no caso da PBH Ativos S.A. Juros de 23%. Quem compra essas debêntures? O mesmo banco que fez toda a administração financeira. No caso lá foi o BTG Pactual, um banco que está muito bem na fita, o presidente estava preso até outro dia. Ele fez toda a emissão das debêntures e ele mesmo comprou a totalidade dessas debêntures. O que acontece? O dinheiro arrecadado pela PBH Ativos S.A., pela empresa, não vai durar nem 2 anos. Porque ela emite essas debêntures e vende com deságio brutal que pode chegar a 50%. Porque o que está no inconsciente geral é que o que está sendo vendido é a dívida ativa incobrável. Mas não é. A dívida ativa incobrável continua lá, com todos os riscos para as procuradorias de fazenda, onde não tem procuradoria de fazenda para Cefaz, Secretaria de Fazenda ou Secretaria de Finanças. Continua lá. O que está sendo vendido é um papel financeiro, uma debênture.